Eu acho que autores como, por exemplo, esses que a Karina mostrou, ou tantos outros na área de quadrinhos, ou literatura, ou cinema, ou mesmo dentro das práticas de videogames, por exemplo, essas coisas têm que sair desses nichos específicos, né? De pessoas que têm uma aparência específica também no seu dia a dia, né? Para se transformar em expressões culturais de domínio comum, né? Como Shakespeare é. Aí sempre alguém, né, em algum lugar vai falar, o Álvaro estava lá comparando quadrinhos com Shakespeare. A questão não é essa absolutamente, a questão é você não deixar de olhar para as coisas que estariam dentro do âmbito da cultura negra, né? E passar a olhá-las com a mesma seriedade, né? E com o mesmo, com as mesmas ferramentas teóricas, ou, enfim, ou talvez montando novas ferramentas, que a gente olha qualquer obra canônica, né? A segunda questão é pensar a própria questão de novas mídias, né? Quando a gente começou a conversar, eu e a Karina, para ver o que a gente ia trazer para cá, né? A primeira coisa que eu questionei foi exatamente isso. Não existem novas mídias, porque as mídias estão velhas no momento que elas são criadas hoje em dia, né? E é uma coisa interessante você pensar também que até mesmo aquilo que a gente considera a nova mídia ou um novo suporte midiático, ele se estrutura em cima de algo que a gente chamaria de remediação. O que você tem ali é uma remediação. O termo remediação é um termo de dois teóricos norte-americanos, né? O Boulder e o outro me foge o nome agora, mas enfim, eles têm um livro chamado Remediation, né? Em que eles colocam o seguinte: ok, essas mídias são fantásticas, nós as adoramos, a gente não sabe mais viver sem elas, só que elas são todas baseadas, na verdade, e apoiadas efetivamente nas mídias antigas. Então você vê a nova mídia que está apoiada em música, né? Música, em fotografia, em filme. Ninguém diria que filme é um novo suporte midiático, por exemplo, né? O YouTube, por exemplo, ele é todo baseado no quê? Na própria questão da linguagem cinematográfica, ou na linguagem do filmar, né? Então, e obviamente os quadrinhos não ficam atrás disso. Então é muito complicado a gente falar em novas mídias, né? Mesmo quando você olha, por exemplo, nessa maravilhosa possibilidade de você ler quadrinhos no computador, por exemplo, tem gente que não gosta, né? Até ler livros, obviamente, no computador, né? De novo, tem gente que não gosta. Mas é uma possibilidade que amplia, né, o número de pessoas que entram em contato com determinados textos, ampliam muito, né? A própria, por exemplo, a extensão CBR para ler quadrinhos em computação, no computador. O que ela cria, na verdade, é quase uma reprodução, na verdade, fotográfica, né, da página do quadrinho, né? De excelente qualidade, sem dúvida, né? Você tem aquela mobilidade de mudar de página, né? No seta para baixo e tudo mais. Coisa que você tem ali é fundamentalmente o mesmo tipo de mídia, então não há nada de novo aí. Então o que eu trouxe para vocês, na verdade, é um conjunto dos meus exemplos, vamos dizer assim, digamos, paradigmáticos, aqueles dos quais eu mais gosto e aqueles que eu considero que podem nos ajudar a pensar a linguagem dos quadrinhos, a expressão dos quadrinhos como um todo, né, como algo de alta relevância cultural, de alta importância, né, como produção cultural, e que não pode ser deixado de lado e principalmente não pode ser visto, e não pode ser, há muito tempo não pode ser mais visto, né, como, aspas, baixa cultura, né? Então a gente já parte do princípio que essa divisão entre alta cultura e baixa cultura ela é inútil, não serve para ninguém, né? Não serve nem, na verdade, para os defensores da alta cultura. Então eu vou, a partir de algumas imagens, né, fazer alguns comentários nessa direção. Vou chegar, inclusive, em algo que seria o mais próximo de novas mídias, efetivamente, especialmente no aspecto de adaptação de quadrinhos para outros suportes, né? Então aí tem o Yellow Kid saudando vocês, nós não combinamos isso, ela não sabia que eu ia ter o Yellow Kid, né, brindando, né?
no meu primeiro slide, né? Então vamos lá. Essa primeira prancha, talvez a gente pudesse já falar, usando o termo que a Karina colocou, né? Que é um dos meus exemplos favoritos para pensar a constituição da nova linguagem, e isso é muito importante. Porque esse trabalho que a Karina colocou aqui, e não só dos francos belgas, desculpe Karina, mas dos americanos também, e dos ingleses também, né? Mas enfim, e é claro, dos artistas japoneses também, né? Enfim, todo esse conjunto histórico que a Karina muito bem apresentou aqui, ele obviamente constrói, ele forma a base, né, para todo aquele conjunto de quadrinhos que nós conhecemos hoje, né? Quer dizer, vários desses procedimentos que ela mostrou, especialmente esse último procedimento que ela mostrou do sentido de leitura, por exemplo, né, que quebra o tradicional, já estava lá em 1933, né, vocês viram. Ele é retomado por diversos quadrinistas contemporâneos, com diversas variações também, né? Aqui nós temos uma página de uma história do Demolidor, né? Love and War, de 1986, escrita pelo Frank Miller, ilustrada pelo Bill Sienkiewicz. O Bill Sienkiewicz é provavelmente um dos maiores artistas do século XX e XXI. Ele é, no meu entender, brilhante em tudo que ele faz. Ele é responsável por uma das maiores adaptações, no meu entender, de uma obra canônica, que é Moby Dick, né? Então ele transforma o livro do Melville, que é um catatal imponente, né, numa história em quadrinhos, ou seja, ele faz efetivamente a adaptação do formato, não só para a questão da linguagem, né, texto mais imagem, mas também pela condensação, para colocar ali o que é o essencial, pelo menos aquilo que ele lê como essencial. E é brilhante. Procurem, se vocês puderem. Foi publicado no Brasil, tem tradução, né? Essa é a página do Miller, né, ilustrada pelo Sienkiewicz. Opa! Bom, ainda bem que você chegou. Você vê no jeito que o Alan desenhou um quadrinho com outra folha. Eu lembro que a primeira vez que eu li o Watchmen, que foi no celular, eu perdi todo esse contexto, porque eu li página por página. Absolutamente, absolutamente. No caso de Watchmen, principalmente, você tem esse jogo cromático ao longo outro, por exemplo, outro que tem isso também, eu vou chegar na resposta, outro que tem isso também, Piada Mortal, do Brian Boland, né? Ele tem prancha por prancha um jogo cromático magnífico, né? Eu acho que a resposta é sim. Sim, algumas obras teriam esse problema, mas esse é efetivamente o problema que qualquer adaptação sofre, não tem jeito. Quando muda de suporte, alguma coisa vai acontecer, né? Pensa, o exemplo mais, talvez mais simples que a gente tem é exatamente a passagem do romance para o filme, por exemplo, né? Quer dizer, passa para o suporte, coisas desaparecem nessa passagem, e aí a gente fala, né? Por outro lado, você pensa na possibilidade de ter isso guardado de alguma maneira também, né? No registro, no acesso às imagens, na facilidade de você acessar, por exemplo, uma prancha, digamos, de Watchmen mesmo, né? E salvá-la como um arquivo de JPG, digamos, individual, né? Então, tem as vantagens e tem as desvantagens, né? Eu não sairia, vamos dizer assim, aspas, condenando de cara. Eu acho que você tem razão no que você está falando, mas eu prefiro ver mais vantagens do que desvantagens. O fato é que a gente precisaria talvez ser alertado ou ter uma consciência de que, olha, esta obra X, por exemplo, o Watchmen, ela sofre problemas na transformação para esse suporte. Enfim, a história básica, não sei se vocês leram isso foi publicado no Brasil, né, na primeira grande série de graphic novels ainda na editora Abril, né, Graphic Marvel, chamado, né, é uma história do Demolidor. O Demolidor toca a mulher do inimigo dele, o rei do crime, né, que é a Vanessa, e ele salta de um parapeito ali, né, vocês estão vendo, né, pula no mastro, né, e cai de novo. E ele cai por ela na imagem, né? O cabelo, como é que tá, né? Física básica.
dá uma volta no ar, sai para o outro parapeito e pula. É claro que a gente tem que fazer a suspension of disbelief, né? A suspensão da descrença, né? Vocês já tiveram essa experiência ao ir ao cinema, um amigo, uma namorada ou alguém que vai assistir um filme do Indiana Jones, por exemplo, e a pessoa fica do lado: porra, mas isso não é possível, como é que esse cara faz? Imagina que esse cara vai fazer um negócio, não é possível. É um saco, né? Quer dizer, essa suspensão da descrença você tem que fazer com esse tipo de narrativa, é óbvio. Né? E com grandes outras narrativas também. Enfim, a ideia aqui é você pensar como a estrutura básica de divisão de página ela é completamente modificada para servir a história, para servir o que se quer mostrar efetivamente, né? O movimento, né? A leveza, não tem, quer dizer, tem 2 quadrinhos situacionais ali embaixo, né? Mas a página inteira fundamentalmente não tem nada e não precisa, né? Dá quase para ler uma câmera lenta sem som aí. Né? E aí entra uma questão do próprio diálogo, isso que me parece importante, do diálogo, da linguagem dos quadrinhos com outras formas de arte, especialmente o cinema. Eu diria que hoje o grande trio de interinfluências são o cinema, os quadrinhos e videogames, como linguagens, e eles se interinfluenciam absurdamente o tempo todo. Né? Ele não é belga, né? Mas ele é flamengo, né? Que está ali na Bélgica, perto da Holanda, né? Peter Bruegel, 1968, Banquete Nupcial, quadro famoso, magnífico, né? Só quando eu vi de perto, efetivamente, tive a oportunidade de ver de perto, é que eu descobri que ali naquele canto esquerdo, você vê que tem uma faixa preta ali, essa faixa é um vão. E nas reproduções, todas as reproduções que eu via, eu nunca consegui perceber isso. E bem no quadro de frente, assim, tem um casal transando ali. O Bruegel colocou ali, escondidinho ali no escuro, né? A moça em cima do rapaz, assim, né? Aproveitando o barulho geral do banquete, né? E aí você vem um belga, olha aí, né? Na verdade, eles não são belgas, né? Eles são franceses, né? Mas aí a história é o Asterix entre os belgas, trabalhando com o quê? Com outro elemento que é fundamental para a composição de histórias em quadrinhos, que é exatamente o quê? Intertextualidade. Né? A relação dialógica. Oi? Agora sim é um casal problema. Claro, né? Bom, a gente não sabe. Em algum lugar você sabe que as histórias do Asterix sempre acabam num banquete, né? E a de Asterix e os belgas, para uma homenagem, né? Acaba assim. Outro exemplo que eu amo, né? Bill Sienkiewicz, Electra Assassina, né? Foi publicado originalmente em minissérie, depois saíram vários encadernados, né? Publicado no Brasil mais de uma vez, inclusive, né? Mostra numa única prancha a própria imagem do que é a personagem, alguém que está situado entre sombras e luz o tempo inteiro, né? E o que me chama a atenção aqui, nessa imagem especial, que eu teria como quadro na minha casa fácil, né? É exatamente a perspectiva da incidência da luz na lâmina que ela começa a desembainhar, né? Que é algo que você vê aqui, por exemplo, né? Sandro Botticelli, Vênus e Marte, ou Afrodite e Ares para os gregos, em que você tem o mesmo tipo de procedimento de luz e a incidência onde? No elmo do fauninho ali em cima. Né? Outro exemplo, o quadro famoso do Goya, pintor espanhol, Saturno devorando os filhos, aí devorando um filho, né? A história, né? Ele sabia que um dos filhos ia destroná-lo e tal, eles nasciam e ele comia os filhos. Até que um dia trocaram o filho por uma pedra e o filho Zeus foi lá e destronou.
enfim, a ideia de Goya, que é a exacerbação constante do grotesco, né, na imagem, ela aparece, por exemplo, aqui, a Zilor Khan, uma das grandes histórias em quadrinhos de todos os tempos, escrita por um monstro, que é o Grant Morrison, ilustrada pelo Dave McKean. Dave McKean também é conhecido por fazer as capas de Sandman, né, do Neil Gaiman. São capas maravilhosas, com técnica mista, com colagem, fotografia, imagem, desenho. Não, né? Essa prancha mostra o Coringa e exatamente o grotesco da exacerbação dos traços, né, de loucura do Coringa. Agora, o que eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto nessa página é exatamente o quê? O papel do Batman. O que o Batman é? O Batman é apenas uma silhueta escura, né, menor, dentro da página. O desenho que você vê ali, né, você só reconhece agora porque as orelhinhas por aqui tudo. Isso não deve ter tido orelhinha. 1990, ou seja, isso aí é de 20 anos atrás. Não mais. E é absurdamente atual e bom. Né? Outro exemplo que eu amo, né? Todo mundo conhece, não precisa. Né? É de uma perfeição absurda isso, se tratando de escultura. Né? O nível de detalhe que esse troço tem é emocionante. Né? E é a síntese exatamente desse momento de dor. Né? Não é Nossa Senhora, Jesus, é uma mãe com um filho morto no colo. Né? Um filho que sofreu e etc. E que vai ser reproduzida, né? Essa também na pintura, né? Comumente, é um tema recorrente, né? E que vai ser reproduzida nos quadrinhos também. Vai ser um tema recorrente nos quadrinhos. Então você tem aqui de novo, né, o Demolidor, né, é a mãe dele, né, a mãe dele é uma freira, né, com quem ele não tem contato durante muito tempo, e ela o descobre na história, né, Born Again, né, que ele leva um cacete violento, praticamente morre, né, e ela o acolhe. É exatamente aquilo. É essa retomada constante, né, não só do tema, mas da estrutura imagética. Aí um outro tipo de variação, né? A morte do super-homem. Eu não gosto do super-homem, eu sempre falo isso nas palestras sobre quadrinhos, eu acho o super-homem chato. Eu tive o prazer de traduzir 2 histórias do super-homem para abril, 89, 90, mas eu não gosto dele, né? Porque ele nasce, ele morre, para com isso, né? Mas aí, enfim, o que interessa é a imagem, né? É essa nova perspectiva. Né? Outro paralelo, Jardim das Delícias, do Hieronymus Bosch. Né? Isso é só uma parte dele, ele é um tríptico, na verdade, né? São 3 quadros juntos. Magnífico, brilhante, um surrealista Van Elétrica, e muito a Van Elétrica, na verdade. Né? 400 anos a Van Elétrica, né? Com imagens assim absurdamente incríveis e muito congestionado nas imagens. Né? Aliás, a questão dos trípticos é interessante quando você mostrou a tapeçaria, porque existem, né, a gente está acostumado a ver trípticos, mas em termos de arte medieval, principalmente, existem vários quadros que são vários painéis, né, que são também, em certa medida, uma tataravô das histórias em quadrinhos. Né? As cenas da Paixão, por exemplo, são um exemplo disso, claro, em arte cristã. Né? E aí, Hardboiled, do Frank Miller, né, com o desenho do Jeff Darrow, que é uma página extremamente congestionada e que te lembra muito, né, coisas do tipo Onde Está o Wally, né? Aí é uma outra página do Hardboiled também, né? É óbvio que a referência é a Blade Runner, né? Não o livro, mas o filme. Aqui alguns exemplos que eu tenho usado recentemente, né? American Gothic, do Grant Wood, que é um dos mais famosos quadros para tentar representar, né? Imagens da
vida rural americana, né? E que se recria, né? Aqui, por exemplo, né? She-Hulk, desenhada pelo Greg Horn. Greg Horn é um artista fantástico que trabalha com hiperrealismo. Então, os desenhos dele para X-Men, por exemplo, são assim fotografias praticamente. Né? A She-Hulk é uma personagem fantástica. Né? Aqui ela estava tendo um caso com esse alienígena, que é um lobo. Frank Frazetta, grande ilustrador americano, né? Mas talvez mais conhecido do pessoal que joga RPG, Magic, né? É esse estilo de ilustração, né? E que vai aparecer aqui, por exemplo. Né? Quer dizer, e é um cara bom, né? O David Gibbons é um escritor interessante, mas não deu certo. Deixa eu pular, por exemplo. Deixa eu pular isso aqui. São imagens de aliens e tal, mulher gato interfaceando com Lone Wolf and Cub, que é um dos mangás, um dos melhores mangás já escritos, ainda que não seja especialista em mangá, e o meu conjunto de leitores de mangá ainda é muito pouco, vamos dizer assim, para poder afirmar isso, mas é brilhante, né? E aí tem a qualidade que trabalha com o nível do humor, né? Tem vindo o filme aí, nós todos estamos mais ansiosos talvez do que Star Wars para ver o filme do Deadpool, né? Para ver a redenção da personagem que foi destruída no primeiro filme do Wolverine, né? E é uma personagem riquíssima e até hoje ninguém sabe por que a Fox fez isso, né? Foi a Fox que acabou com a personagem, né? Enfim. E Deadpool tem esse diálogo com o cinema constantemente nas capas, né? Com Primeira Noite de um Homem, né? Por exemplo. Alguém vai fazer a musiquinha aí? Tubarão. E esse? É o segundo, né? É o Dawn of the Dead. A Aurora dos Mortos, ou Amanhecer dos Mortos. 1 milhão de anos atrás, né? 1900, olha o Deadpool ali, né? Você percebe, quer dizer, essas relações de adaptação em especial, elas trabalham todas o quê? Com as velhas mídias, e não com as novas mídias. Podem estar nas novas mídias. Alien, no primeiro filme. Aí questões de duplo, né? São muito recorrentes, né? Bruce Lee, né? Enter the Dragon, Exorcista, que todo mundo conhece, né? Na capa da Liga da Justiça e um quadro de Novos Mutantes, que obviamente trabalham com este registro aqui. Lá em cima está escrito: o filme mais assustador de todos os tempos voltou em uma versão que você nunca viu. Ele continua me assustando. Eu lembro de ter assistido quando ele passou no Brasil também. Aqui um exemplo saindo do circuito americano, né, exclusivamente americano, que é Black Sad, né, quadrinhos espanhóis, que interessantemente trabalham exatamente com o quê? Com uma coisa ultra comum na linguagem de quadrinhos de uma maneira geral: antropomorfização de animais. Né? Pensem em todo o universo Disney, né, ou pelo menos uma parte significativa do universo Disney e tantos outros aí, né? E aí o Canales e o Guarnieri fazem uma série com esse gato, né? Ele é o Black Sad, que é um investigador particular, né? E todo o setting das histórias é um setting de romances no ar, a lá Raymond Chandler, a lá Dashiell Hammett, né? O trench coat dele aí é a marca registrada, talvez, disso, né? Saíram no Brasil duas histórias, foram publicadas, eu acho que foram pela Panini ou pela Devir, eu tenho as duas, eu não lembro realmente, mas você encontra, vale muito a pena, são excelentes roteiros, a arte é muito boa, é isso, né? Não é gente, é bicho, e cada bicho tem uma particularidade, etc. Mas é brilhante. Muito bom. E aí você pensa exatamente nessa questão de remediação constante, porque
é uma estrutura narrativa que, na verdade, é de romances da década de 40, de 50, né, e filmes idem. E, no entanto, elas estão aí, e talvez seja importante se rever e remediar essas formas. Né? O exemplo mais recente disso é Alias, né? Esse é o original, né? Brian Michael Bendis, que é outro monstro, né? Dos quadrinhos, e que se transformou em Jessica Jones, né? O seriado coqueluche do momento, e merecidamente, porque é brilhante. No meu entender, é uma das melhores adaptações de quadrinhos feitas, e ela é feita exatamente nesse arco, né? E é interessante porque as capas são do Dave Mack, na verdade. Michael Gaidos escreve o miolo, né? Mas as capas são do Dave Mack, que é um artista magnífico também, e elas trabalham todas elas no tom purple, né? Que é o roxo, na verdade, porque o Kilgrave, né? É o Purple Man nas histórias, né? Isso se repete no próprio filme. Eu estava reparando, né, na própria série, eu estava reparando como eles aproveitam que toda a cena tem algum detalhe que é roxo. Pode ser uma coisa pequenininha lá no fundo que é roxa. Então, constantemente essa recorrência, né? O próprio cartaz aqui mostra isso também. Né? Brilhante, brilhante. Né? Já tenho uma iniciação científica engatilhada lá na Unesp para trabalhar as relações de abuso sexual e consentimento e recusa do Kilgrave, porque o Kilgrave não acha que ele está abusando da Jessica Jones, né? Ele acha que ele a ama, né? Então eu já tenho alguém que já tinha que saber nessa. E aí, por fim, eu queria só dar um toquinho sobre essa questão das chamadas HQ-trônicas, né, do Edgar Franco. Isso é um termo que o Edgar Franco cunhou. Ele é um pesquisador, né, que está em Goiás, na Federal de Goiás, se eu não me engano, né, e ele escreveu esse livrinho não, é um bom livro, já está em segunda edição, inclusive, já tem uma segunda edição, essa é a capa da primeira. Em que ele fala exatamente de HQs que são transportadas, né, fala extensamente inclusive do Digital Justice, né, que são transportadas para o meio digital, né, e todas as possibilidades que você teria nesse meio, né, as possibilidades de linkagem, as possibilidades de hipertexto, por exemplo, as possibilidades de você ter música, né, o que, em certa medida, apesar da própria perspectiva inovadora, sem dúvida nenhuma, né, remete de novo à noção de remediação. Quer dizer, tudo aquilo é constituído em cima das mídias antigas. E as mídias, não há nada de errado com as mídias antigas, elas são ótimas e continuam extremamente ativas. Né? Que horas são agora? 9h27. Tá. A gente tem, Paula, a gente tem um pouquinho de tempo. Vou mostrar um exemplo desse de. Nas perguntas. Tá. É só para mostrar para vocês o que ele entende por HQ crônica. Né? Isso aqui. É rapidinho. Deixa eu ver. Se você tinha ido embora. Não, Se ele fosse embora. Esse livro ele vem com um CD, né? Que tem a história, né? Dá pra ver? Sonora, né? Ou seja, que linguagem é essa? Essa linguagem de cinema, basicamente. Né? E aí tem, né, todo um menu que você vai percorrendo, né, e vai indo para as cenas que você quer. Tem algumas instruções, por exemplo, o azul, bolinhas azuis te levam por caminhos paralelos à narrativa principal, detalhando perfis de personagens, e o vermelho abre uma página da internet relativa ao assunto. Ou seja, essa questão do hipertexto, né, da hiperlinkagem, né,
que é, sem dúvida nenhuma, interessante. O único problema que eu vejo, né, porque o conceito como um todo, vejam bem, isso aqui já está antigo, está ultrapassado já como proposta, né? Foi uma das primeiras que apareceu, tá? Mas eu vou mostrar uma outra depois se der. Mas, em primeiro lugar, ela se baseia, obviamente, na velha mídia, que é texto. Óbvio, não tem nenhuma mídia mais antiga do que o texto, do que a palavra escrita, né? Então, tá aí, né? E aí os diálogos são muito complicados. Os diálogos são de um artificialismo absurdo. E esse é um problema que eu sempre vi nos quadrinhos brasileiros, com algumas honrosas exceções, mas no geral nós temos artistas brilhantes e nós temos roteiristas fracos, roteiristas com uma dicção, né, de roteiro, de falas, de personagens muito ruins. Os artistas são brilhantes, os artistas não devem nada a artista de lugar nenhum. Né? Tanto que muitos deles vão para fora, vão para a indústria norte-americana, inclusive. Mas os roteiros são bem fracos. Deixa eu ver se eu consigo colocar só uma ação, não sei se vai funcionar. Né? Então aí você tem que clicar nos lugares e tal, né? Para fazer avançar. Por exemplo, né? Uma ambientação futurista dessa tem um balão com a fala: "Oi, mana, cheguei atrasada." A mim me parece muito estranho. Né? Eu amo o visual, eu acho o visual fantástico. "Oi, mana, cheguei atrasada", ele brocha completamente. Desculpem o termo. E é uma pena isso. Né? Tudo bem. Como você sabe, a catedral fica bem perto, conseguiremos chegar a tempo, mas, vírgula, por que a demora? Né? E aí você vai lá ver o que é a catedral, etc. Né? Esse é um procedimento de hipertexto comum. Né? Tem dezenas de sites, por exemplo, que publicam literatura com hiperlinkagem. Né? Você vai ler a história lá e a história faz a referência a uma composição de Mozart, por exemplo. E você tem um link lá que te leva a ouvir aquela composição. Fantástico, é um procedimento muito legal. Né? Nesse caso aqui, a única coisa que fica realmente problemática é o nível do texto, né? Que é ruim. Agora, o conceito é legal, o conceito é muito bom. Deixa eu voltar aqui. Essa é outra HQ crônica muito interessante. Essa está online. Chama-se O Diário da Virgínia. Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá. Ela é muito interessante. Né? Isso aqui é só um slide da primeira página. Né? Pode parecer algo infantil. O traço é um pouco infantil, mas ela é muito interessante como história. São, acho que 20 capítulos ou qualquer coisa assim. Né? É uma judiação até. Eu estou para uma hora que tiver um tempo de escrever para a Kátia Ana, porque ela colocou 8 capítulos, se não me engano, em inglês. E claramente quem fez aquilo não é tradutor. Isso é muito ruim em inglês. E é uma pena, porque o material é muito bom. Mas você entra, por exemplo, em cada capítulo da história e você aparentemente tem uma estrutura de tira, né? Dividida em 3 quadros, por exemplo. Né? E quando você dá um determinado comando, um F5, geralmente é F5, a estrutura ali dentro ela se modifica. E a narrativa se modifica também. Então a personagem está dormindo aqui, sonhando, aí você muda, ela aparece acordando já daquele sonho, o bicho que estava no sonho mexe, tem todo esse tipo de recurso, né, dentro da história. Né? O que também traz para a linguagem de quadrinhos algo que é efetivamente inédito, vamos dizer assim, que é, ou talvez incomum, alguém diria, que é interatividade. Né? Interatividade é uma palavra-chave em videogames. Chave, importantíssimo. Sem interatividade não é videogame. Né? Mas em quadrinhos isso não acontece tanto. Né? Até em literatura você tem interatividade muito mais do que em quadrinhos. Né? Há obras atualmente, eu tenho usado isso como exemplo nas minhas aulas, há obras em que
Você tem a personagem entrando numa determinada sala, encontrando um projetor, um filme, né, um projetor montado, e ele liga o projetor e começa a ver o filme, né, na narração. Né? E aí aparece embaixo, para ver o filme que ele está vendo, vá a www.tal. Aí você entra nessa URL e assiste o filme que o cara está assistindo lá, no ambiente digital. Né? Então até em literatura você tem isso, agora em quadrinhos isso é muito mais complicado. Né? E eu entendo que só possa ser feito nesse ambiente, é óbvio, né? Não tem jeito. Talvez em tablet, né? Ou em ambientes semelhantes a Kindle, por exemplo, a Kobo, coisas dessa natureza. Né? Mas esse elemento é um elemento interessante, né? E resta a gente, né, esperar para ver o que vai acontecer ainda. Né? Eu acho que tem muita coisa para ser desenvolvida nessa área. Né? Ainda assim, toda essa inovação, toda essa nova mídia, ela ainda se baseia na boa e velha mídia. Obrigado, Alice.